O governo cubano pagará diárias às pessoas que assistirem às missas, recepções e outras atividades durante a visita do Papa Francisco à ilha, segundo uma disposição oficial publicada nesta quarta-feira. O Ministério do Trabalho cubano informou que as pessoas que participarem dos eventos vão receber pelo dia. A economia da ilha é basicamente estatal e dos cerca de 5 milhões de trabalhadores ativos, apenas 500 mil trabalha de forma privada. O pontífice pediu orações dos fiéis para a viagem. Para mim, o Papa, tudo me encanta, mas porque ele tem falado muito claramente, simplesmente, pé no chão. Por causa de tudo isso, esta é a igreja que eu gosto. E a mim me parece esta igreja aí para dizer que é a que me gusta, não? O Papa Francisco chegará no sábado a Cuba para uma estadia de 4 dias e depois segue para os Estados Unidos. Francisco vai ser o terceiro Papa a visitar a ilha e tem uma agenda em Havana, Santiago de Cuba e Holguín. A empresa californiana Tesla vive um grande momento na produção de carros elétricos. A automotora virou a queridinha de Wall Street depois que uma de suas produções recebeu a melhor nota já atribuída a um veículo do tipo em um teste da revista Consumer Reports. 100 pontos sobre 100 possíveis. No Salão do Automóvel de Frankfurt, a empresa apresentou o muito elogiado modelo S. O vice-presidente da Tesla, Ricardo Reis, fez questão de ressaltar que não luta para superar carros elétricos, mas sim o mercado tradicional. Não tentamos bater veículos elétricos nem competir com esse segmento. Nossa meta, desde o começo, é competir com os melhores sedãs alimentados com combustíveis provenientes do petróleo. Lutamos nesse mercado. Apesar do sucesso tecnológico atestado pela influente revista Consumer Reports, os carros elétricos da Tesla Motors ainda possuem um desafio: baixar o preço final que chega ao consumidor. Concretas. Os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e da Venezuela, Nicolás Maduro, vão se reunir na próxima segunda-feira. O chefe de Estado venezuelano confirmou o encontro. Excelente notícia. Excelente notícia. Eu vou estar em Quito na próxima segunda-feira com o presidente da Unasul, Tabaré Vázquez, e o presidente da CELAC, Rafael Correa Delgado, dando a mão ao presidente Santos. Vamos sentar para conversar em profundidade todos os temas da agenda para construir uma nova fronteira de paz. E sentando-nos a conversar a fondo e de maneira extendida todos os temas da agenda para construir uma nova fronteira de paz. Mais cedo, o presidente colombiano disse que o novo fechamento da fronteira na Venezuela não é o caminho para chegar a uma solução para a crise. Na véspera, Maduro decretou o estado de exceção em mais 10 municípios da fronteira com a Colômbia, quase um mês após a operação contra o contrabando, que provocou o fechamento de vários pontos de passagem entre os dois países. Homens encapuzados atearam fogo nesta quarta-feira em uma igreja católica em Aden, no sul do Iêmen. Um responsável dos serviços de segurança do país disse que o ataque poderia ser obra de jihadistas da Al-Qaeda. A igreja de São José em Cráter, um dos principais bairros da cidade portuária, já havia sido saqueada na véspera e a cruz situada no alto da construção destruída. Aden era, até 1967, uma cidade-estado administrada pelos britânicos com dezenas de igrejas, templos e sinagogas. Atualmente restam poucas igrejas no Iêmen, país de maioria muçulmana. A violência também foi sentida no Afeganistão, onde um carro-bomba matou 4 pessoas nos arredores da capital Cabul. A explosão deixou ainda pelo menos 41 feridos, a maioria civis. O ataque foi atribuído ao grupo Talibã. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 1.600 civis foram mortos somente na primeira metade de 2015 no país. O Google decidiu abraçar a causa dos refugiados. O gigante tecnológico lançou uma campanha para incentivar os internautas a fazerem doações às instituições que trabalham para aliviar a crise dos migrantes na Europa. A multinacional americana informou que vai doar 1 milhão de euros a grupos humanitários e que irá combiná-lo com contribuições de usuários de até 5 milhões de euros. Os fundos devem ser distribuídos entre as organizações Médicos Sem Fronteiras, Comitê Internacional de Resgate, Save the Children e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Estas organizações sem fins lucrativos contribuem fornecendo ajuda humanitária essencial, como refúgio,
alimentos e água e também assistência médica. O Google acrescentou que vai cobrir os gastos de procedimento de forma que 100% da doação seja empregada onde é mais necessária. Essas imagens revoltaram o mundo. Bebês foram alvos da polícia de choque nesta quarta-feira em Rosk, na fronteira da Hungria com a Sérvia. As mães tentavam desesperadas conter o efeito do gás lacrimogêneo. Muitos adultos também passaram mal. Esta mulher desmaiou. O ataque da polícia húngara ocorreu depois que imigrantes jogaram pedras e garrafas do outro lado do alambrado que separa os dois países. Os policiais sérvios, que observavam a cena sem intervir, foram obrigados a usar lenços. Esse foi o primeiro incidente do tipo desde que Budapeste fechou completamente a fronteira com a Sérvia para evitar a entrada de refugiados na segunda-feira à noite. A Europa vive a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Para conter a multidão, os agentes de segurança usaram jatos de água contra os migrantes. Quase 500 pessoas estavam no posto de Rosk, na fronteira com a Sérvia, quando começou a confusão. Em um comunicado, a polícia húngara afirma que um grupo de migrantes conseguiu, em um primeiro momento, passar por uma das barreiras que impede a entrada. Depois disso, houve uma tentativa de invasão em massa. Migrantes jogaram pedras e garrafas e gritavam pedindo para entrar no país. Crianças e adultos choravam após o uso de gás lacrimogênio. Os policiais sérvios que observavam a cena sem intervir foram obrigados a usar lenços. Este foi o primeiro incidente do tipo desde que Budapeste fechou completamente a fronteira com a Sérvia para evitar a entrada de refugiados na segunda-feira à noite. O secretário de Estado americano John Kerry revelou nesta quarta-feira que a Rússia propôs aos Estados Unidos iniciar um diálogo entre militares das duas potências sobre a guerra na Síria. O objetivo seria evitar, em particular, qualquer incidente entre forças armadas americanas e russas. Deixei claro que o apoio contínuo da Rússia ao regime de Bashar al-Assad corre o risco de aumentar a escalada do conflito e minar nosso objetivo comum de combater o extremismo. O presidente sírio Bashar al-Assad acusou nesta quarta-feira os países ocidentais de terem uma dupla atitude em relação à crise migratória ao chorar pelos refugiados sírios. É como se o Ocidente chorasse com um olho pelos refugiados e com o segundo mirasse neles com uma arma, declarou o chefe de Estado sírio. Muitos países europeus apoiam a oposição moderada a Assad, mas que lutam contra os jihadistas do Estado Islâmico. Mais de 500 mil migrantes atravessaram as fronteiras da União Europeia entre janeiro e agosto deste ano, fugindo do conflito. O chanceler cubano Bruno Rodrigues confirmou que o presidente de Cuba, Raul Castro, vai participar pela primeira vez da Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento vai ocorrer no dia 25 de setembro. Castro vai discursar no mesmo dia em que o americano Barack Obama, porém não está confirmado nenhum encontro bilateral. O presidente Barack Obama e o presidente Raul Castro, evidentemente, coincidirão em vários eventos, segundo os programas que foram tornados públicos. Os presidentes tiveram um encontro histórico em abril na Cúpula das Américas, no Panamá, 4 meses depois de surpreenderem o mundo ao anunciar suas intenções de reatar relações diplomáticas e deixar para trás meio século de inimizade entre seus países. Washington e Havana restabeleceram relações no dia 20 de julho e funcionários norte-americanos não descartam uma possível visita de Obama a Cuba em 2016. O caso gerou muitas reações na internet, onde os internautas afirmam que os policiais do Texas agiram com sentimentos islamofóbicos. Ahmed Mohamed levou na segunda-feira à escola um pequeno dispositivo caseiro, composto por uma tela digital e um circuito eletrônico, com o objetivo de mostrá-lo ao professor de tecnologia. Mas o aparelho apitou enquanto sua turma estava na aula de inglês e foi confiscado pelo professor. Ele traz suas invenções para a sala, construiu um rádio e uma câmera de papelão, consertou meu tablet, é muito esperto. O talento do jovem confundiu a polícia, que pensou em bomba. The student would only say that it was a clock,
O aluno só disse que era um relógio, sem dar maiores detalhes na ocasião. Sem qualquer outra informação, levamos em consideração a aparência suspeita do aparelho e a segurança dos alunos da MacArthur High School. O aluno foi levado sob custódia para averiguação da bomba, que era falsa. O jovem inventor, que vive em Irving, perto de Dallas, disse que durante o interrogatório foi impedido de telefonar para os pais. Ele foi liberado pela polícia, mas recebeu uma suspensão de 3 dias na escola. Eles vagaram pelas ruas durante mais de 2 meses e foram expulsos dos arredores dos ministérios em Brasília. Sem teto, cerca de 450 famílias da periferia passaram a ocupar há 3 dias um hotel de 15 andares a poucos quilômetros do Palácio da Alvorada, a residência presidencial. Se a polícia querer entrar, querer tomar o prédio, nós vamos para o confronto com a polícia, mesmo com nossos corpos, porque nós não temos arma nenhuma. Então, é o corpo contra as armas da polícia. É isso que nós vamos fazer. Os sem-teto constituem tradicionalmente uma das bases de apoio do Partido dos Trabalhadores no poder há 12 anos. Mas o anúncio de que em 2016 haverá 990 milhões de dólares a menos para moradias gerou entre muitos uma onda de indignação. O governo, já que não faz nada, a gente tem que chamar atenção, né? Se queimar pneu na rua, não chama atenção. Se vai fazer passeata na esplanada, não está resolvendo. Está errado, tá. Nós sabemos, nós temos consciência e responsabilidade pelos nossos atos. O hotel de 3 estrelas ocupado em Brasília fechou em março devido a uma disputa judicial entre os donos do edifício, que ficou com as camas arrumadas e toda a infraestrutura montada. Por enquanto, seus hóspedes não são mais viajantes, e sim brasileiros sem teto. Ao todo, 22 milhões de pessoas são afetadas pela falta de habitação no Brasil, o equivalente a 10% da população. Um terremoto de 8,4 graus na escala Richter sacudiu o Chile na noite desta quarta-feira. O Serviço Sismológico dos Estados Unidos situou o epicentro a 230 quilômetros ao norte de Santiago. Já o Serviço Hidrológico e Oceanográfico da Marinha emitiu um alerta de tsunami para toda a costa do país, ordenando a evacuação das cidades situadas à beira-mar. Em Santiago, os prédios balançaram e muitas pessoas foram para as ruas. Começou a se movimentar devagar e depois foi aumentando até ficar mais forte e mais forte. Estávamos no 12º andar, nos assustamos muito. Tudo estava se movendo, semáforos, tanto que eu tive que me segurar em um poste porque não consegui ficar em pé. O terremoto foi de longa duração e seguido de vários tremores secundários muito fortes. O tremor foi sentido também em Buenos Aires, a 1.400 quilômetros de Santiago, onde os prédios balançaram e várias pessoas entraram em pânico. Em 2010, a zona central do Chile foi sacudida por um terremoto de 8,8 graus com tsunami, que deixou mais de 500 mortos. O número de mortes provocadas pelo terremoto de 8,3 graus que atingiu o norte e o centro do Chile na quarta-feira subiu para 8. O abalo obrigou 1 milhão de habitantes a saírem de casa. Muitos seguiram para as partes elevadas das cidades costeiras após um alerta de tsunami que foi cancelado pelo governo chileno. O tremor, que ocorreu às 19h54, o mesmo horário em Brasília, deixou dezenas de feridos. Mais de 135 mil famílias estavam sem energia elétrica nesta quinta-feira. A presidente do país, Michelle Bachelet, decretou zona de catástrofe para a província de Chuapa, epicentro do tremor. Se vai declarar zona de catástrofe todas aquelas zonas. Todas as áreas afetadas serão declaradas como áreas de desastre, porque o decreto nos permite agilizar a ajuda às famílias afetadas. A região está sob comando militar e o Estado vai destinar mais recursos à localidade para atender à emergência. A presidente advertiu para a ocorrência de tremores secundários e disse que o governo acompanha a situação minuto a minuto. Em 2010, a zona central do Chile foi sacudida por um terremoto de 8,8 graus com tsunami, que deixou mais de 500 mortos.